Olá pessoal, meu nome é Vivian, eu sou nutricionista e em homenagem ao mês das mulheres, hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre alimentação saudável na vida das mulheres. Então, na infância a gente tem que dar prioridade a alimentos variados, in natura e minimamente processados e evitando o consumo de alimentos industrializados para essa criança. Já na adolescência, então a gente tem um consumo aumentado de alimentos devido ao crescimento do adolescente. Então, nessa fase também é de extrema importância a mulher dar importância aos alimentos fontes de ferro devido à primeira menstruação. Os alimentos fontes de ferro são as carnes, os vegetais verdes escuros, os feijões, as lentilhas. Então, esses alimentos devem ter prioridade na adolescência. O zinco, ele também é um alimento de extrema importância nessa fase devido ao crescimento e à maturação sexual. Então, são as carnes e as castanhas. Já na idade adulta, a mulher ela deve ter uma alimentação equilibrada, variada, colorida, e essa alimentação ela deve ser sempre ajustada à rotina e o estilo de vida de cada mulher. Deve ser uma alimentação livre de açúcares, gorduras, farináceos. Então deve ser uma alimentação com frutas, verduras, legumes, carnes, laticínios e evitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, pois são alimentos ricos em açúcares, gorduras e conservantes que podem levar a doenças crônicas e ao excesso de peso na idade adulta e no decorrer dos anos. Já na gestação, as mulheres devem ter um cuidado redobrado com a alimentação, pois tudo que será consumido será levado para o bebê. Então, os alimentos devem ser in natura, minimamente processados, como as frutas, as verduras, os legumes, as carnes, os leites. Os vegetais verdes escuros são de extrema importância nessa fase devido ao ferro e ao cálcio, como a couve, o espinafre, o radite, a rúcula. E também as carnes como fonte de ferro, né, de grande importância, principalmente a carne vermelha. Já na menopausa, as mulheres têm uma alteração, principalmente no estado nutricional, como ganho de peso, acúmulo de gordura corporal, e também tem alterações do humor, ansiedade, acabam ficando mais estressadas. Então, alguns alimentos são importantes nessa fase para evitar o excesso de peso e essas alterações de humor e de calor, como as frutas, as verduras, os legumes, as carnes, os leites, assim, as castanhas, a semente de linhaça, o brócolis, a banana e os peixes fonte de ômega 3 também. E já na terceira idade, geralmente acontece um menor aporte de energia, então os idosos acabam comendo menos, têm menos apetite, e isso é absolutamente normal. Mas nessa idade a gente continua recomendando os alimentos in natura, minimamente processados, como as frutas, as verduras, os legumes. As carnes são de extrema importância na terceira idade devido à perda de massa muscular que acontece, e também os laticínios, como os leites, os iogurtes, os queijos, também são muito importantes devido à perda de massa óssea, né? E para evitar então a osteoporose, recomendam-se esses alimentos. E também na terceira idade é importante os alimentos serem mais picadinhos, cozidos, ensopados para facilitar a mastigação dos idosos.